Olá pessoal, eu sou o professor David Oliveira e esta é mais uma de nossas videoaulas do nosso curso do GeoGebra, sobre o GeoGebra, né? Informática no ensino, utilização do GeoGebra aqui. Hoje a gente vai trabalhar com outras duas disposições disponíveis no GeoGebra Classic, que são a planilha de dados, né? A gente pode trabalhar com manipulação de dados usando uma tabela, né, basicamente, similar a softwares de planilha, só que com as especificidades de usar o GeoGebra, e uma parte sobre probabilidade. Embora nessa parte sobre cálculo de probabilidades esteja disponível também uma parte sobre estatística propriamente dita, aplicação de testes de hipótese, inferência, entre outras funcionalidades, a gente vai ver só a parte de probabilidade aqui neste curso. Então, nosso roteiro, primeiro a gente vai trabalhar com a disposição da planilha que o GeoGebra oferece. No segundo momento, trabalharemos com a disposição, né, ou a perspectiva, né, ou probabilidades. E por fim, a gente vai discutir um exemplinho de como a gente pode aplicar isso usando a ideia sempre de modelagem. Muito bem. Dentro do GeoGebra Planilha, a gente vai abordar 4 aspectos, né, que, claro, não esgotam totalmente a ferramenta, né, ou a discussão sobre a ferramenta. Aqui a ideia é simplesmente fazer uma apresentação inicial da mesma, mas a gente pelo menos tem algumas coisas bem elementares da planilha. Então a gente vai, nesse caso, estruturar no uso da planilha em conexão com a parte 2D e 3D. Vamos focar mais no 2D, mas o 3D também é possível, né? Ou seja, a perspectiva de gráficos no 2D e 3D. Algumas ferramentas que são disponíveis dentro da disposição planilha. A análise multivariada, tá? Presente. E a gente vai falar um pouquinho também sobre regressão. Então, esses 4 são os 4 blocos que a gente vai avaliar, ou vai pelo menos discutir em alguns exemplos. Então agora eu vou passar para o GeoGebra e, como estamos acostumados, aqui eu tenho a apresentação do GeoGebra Classic. Eu estou usando a versão online, e aí o que eu vou fazer inicialmente é escolher a disposição de nosso interesse. Primeiramente, a gente vai ver a disposição planilha de cálculos. Então, essa disposição a gente vai apertar aqui, ó, e aí vai aparecer o ambiente 2D e uma tabela na qual eu posso embutir valores, dados, né, de diferentes formas, tá? De diferentes maneiras eu posso trabalhar com a coluna de dados. Então, inicialmente, eu posso fazer uma conexão dessa planilha com uma entrada de dados, de informações, no gráfico 2D. Então, vamos supor aqui que eu queira só mover aqui o gráfico, aqui, ó, só para a gente ter. E vamos supor que eu tenha aqui um conjunto de pontos nos quais eu queira trabalhar aqui. Então, eu vou informar esse conjunto de pontos através de pares ordenados na coluna A e na coluna B. Vou colocá-los completamente ao acaso, assim, de maneira arbitrária. Então, vou colocar 1, 3, 2, 5, 4, 7, 6, 3, 4, 6, e colocarei outros pontos aqui também completamente arbitrários, tá? Sem nenhum tipo de estruturação. O que eu posso fazer? Uma das coisas que eu posso fazer é criar um conjunto de pontos a partir
desses valores que eu listei. Então, como é que eu faço? Eu seleciono na planilha e aí eu vou nessa opção aqui, ó, que vai me permitir criar listas, uma lista de pontos no meu ambiente 2D. Essa lista pode ser fixa ou pode ser dinâmica. Então, eu vou clicar aqui, aí o que vai aparecer? Como a lista de dinâmica, o que significa? Que eu vou criar uma lista aqui de pontos e que se eu alterar essa lista, ela vai, se eu alterar na planilha, ela vai alterar na minha disposição do gráfico 2D. E aqui, os pontos, né, sob a anotação do GeoGebra, né? Se eu tivesse entrado utilizando uma entrada algébrica, eu teria aqui. Tem algumas opções adicionais com relação à forma de organização, né? Pode ser x, y, então, considerando o par ordenado x, y, ou o contrário aqui, ó, y, x. Você vê que ele já mostrou ali, ó, os gráficos, no caso aqui, tanto o x, y e o yx, a forma aqui de ilustração, e aí eu vou dar OK, e aí a gente percebe que os pontos aqui, ó, todos os pontos que eu acabei de listá-los, eles estão aqui. Então eu tenho esse primeiro ponto, e observe que ao alterar o ponto, ele automaticamente altera a informação da lista. Ele está relacionando esse conjunto de pontos com esse ambiente. De maneira análoga, eu poderia trabalhar com o espaço tridimensional. Então, vamos supor que eu colocasse aqui, também de maneira completamente arbitrária, um conjunto de pontos aqui, né? E aí eu teria 3 coordenadas aqui. E aí eu vou criar um segundo conjunto de pontos. Opa, aqui lista de pontos. E aí ele vai chamar inclusive de lista 2, se você colocar a entrada algébrica visível, ele vai listar esses dois objetos, o L1 e o L2. Aqui, essa opção, objetos dependentes e objetos livres, objetos dependentes é que se eu alterar aqui, ele vai estar linkado com a planilha e idem, né? Se eu alterar a planilha, vai estar linkado com pontos. Se eu colocar como objetos livres, ele vai criar esse conjunto de pontos, mas não vai, com os valores que estão atribuídos aqui, mas não vai linkar os dois, ou seja, eu vou poder fazer alterações aqui sem que esse objeto ou a disposição gráfica se altere. Então eu vou criar essa lista 2, tá? Só que agora eu vou exibir a janela 3D. Eu quero botar para exibir a janela 3D simultaneamente, ó. Vamos ver se ele coloca aqui. Ele não está visível. Ah, está visível aqui, porque estava atrás do... Então, ó, perceba o que está acontecendo. Os pontos aqui, ó, eles estão agora visíveis, os objetos estão dependentes, mas eles estão aqui, ó, localizados no seu espaço tridimensional. Se a gente movimentar, a gente consegue observar os pontos aqui, ó. Então, é uma ferramenta muito interessante nesse sentido aqui. Então, eu posso permitir a rotação para ficar observando dinamicamente. Vamos afastar para ver se... Ó, e aí o giro, para a gente perceber o giro. Então, é bem interessante essa ferramenta neste sentido. Isso mostra a conexão, então, da entrada de dados com tanto a planilha 3D quanto a 2D. Então eu vou fazer a omissão aqui das duas janelas, né? E vou retornar somente com a planilha, a exibição da planilha. Uma outra possibilidade que eu tenho é trabalhar com as janelas as ferramentas que são chamadas aqui no GeoGebra, que estão posicionadas aqui, ó. Então, eu posso posso investigar sobre uma série de indicadores associados aos dados, né, que eu estou trabalhando aqui. Então, vamos colocar aqui eu vou colocar aqui igual aqui os valores estão fixos, só que eu quero, vamos ver aqui, não quero fazer alteração nenhuma. Ele colocou aqui uma referência ao código, está uma referência ao ponto,
Vamos ver se eu consigo tirar aqui. Mover. Eu quero... Ele ficou incorreto aqui por conta da referência. Essa referência aqui, eu quero que seja só um valor 2. Simplesmente. E os outros eu não vou alterar. Muito bem. Aí o que eu posso fazer? Eu posso selecionar os dados aqui, ó, e utilizar esta ferramenta aqui. Eu posso calcular a soma dos dados, a média, a contagem, quantos elementos tem aqui. Nesse caso fica claro que são 10. O máximo e o mínimo. Então tem essas funções aqui, ó, que são disponíveis para você fazer cálculo em cima dos dados. Então eu vou tomar o cálculo da média. Então calculei a média aqui. E eu tô achando que não deu certo aqui. Deixa eu só ver aqui. Aliás, tô achando não, tenho certeza. Acho que a seleção está omitida. Aqui era a média. Ah, não, desculpa. Agora ele calculou a soma. Tá vendo? Nessa coluna. Eu vou fazer a média logo abaixo. Então eu vou aqui, ó, e calculo a média. A média nesse caso deu 4.1. Né? Ele já jogou nessa mesma célula. E assim como todos os outros eu posso fazer. Eu posso fazer não só a média de uma coluna, mas de uma linha, ou mesmo de elementos na matriz. Por exemplo, se eu pegar todas as colunas aqui, as 3, eu posso calcular a soma delas. Nesse caso aqui ele vai calcular independentemente. Deve ter alguma forma aqui de, né, a sintaxe de trabalhar com a tabela inteira, mas a gente não vai se atentar a isso. Então ele calculou para cada uma das colunas selecionadas. Idem para as outras funções, né? Tanto a média, a contagem de dados, o máximo e o mínimo, o máximo da coluna e o mínimo da coluna. Muito bem. Adicionalmente, a gente pode trabalhar com o que a gente chama de análise multivariada. Então, nessa coluna aqui tem disponível 3 informações. Tem a análise univariada, tá? Tem a análise chamada bivariada, quando você trabalha com 2 variáveis, ou se você pensar em conjuntos de pontos com 2 coordenadas, né? E a análise multivariada, quando a gente trabalhar com várias colunas, né? Não só uma nem 2, mas mais do que 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Vamos nos atentar só à análise multivariada aqui. Então, se a gente pegar aqui, eu vou selecionar uma coluna específica, que é essa aqui, e vou proceder à análise multivariada dela. Primeira coisa que ele exibe como informação é o chamado histograma. Então, ele faz um estudo que é chamado de estatística descritiva. Tem 2 formas, né? A estatística descritiva, ela pode trabalhar com os chamados indicadores dos dados, mas pode trabalhar também com formas gráficas de exibir o que a gente chama da distribuição de frequência. Essa distribuição de frequência, ela vai exibir para a gente a frequência de faixas de dados, né, das faixas de valores ao longo do conjunto de valores. Então, se a gente considerar aqui, ó, você tem uma frequência, nesse caso, igual entre 1 e 4,5, todos os valores aqui têm a mesma frequência. Né? Claro que essa faixa tem todo um mecanismo de construção do histograma que não vai ser discutido aqui. O objetivo nosso é trabalhar exclusivamente com a ferramenta, mas basicamente o que se faz é estabelecer intervalos e aferir a frequência de pontos que caem nesses intervalos dos pontos do seu estudo em si. Então, neste caso aqui, a gente vê que tem uma frequência maior, né, ou melhor, aproximadamente igual, igual, né? Tem 2 dados entre 1 e aproximadamente 2 ponto alguma coisa, 2,5, 2,3, não está rotulado aqui, mas é o valor aproximado. E é verdade, se você pegar aqui no conjunto de dados, veja que ele não está ordenado aqui, tá? O conjunto de dados não está ordenado. Então, nessa primeira faixa vai ter o valor 1, vai ter o valor 2.
Então, são dois dados. A frequência aqui, absoluta, portanto, é apresentada. Então, esta é uma forma, né, nesse caso, de apresentar o histograma. Uma ferramenta, tem várias ferramentas gráficas aqui disponíveis. Algumas são redundantes em relação a... redundantes no sentido que trazem informações complementares, não complementares, né, mas sinônimas. O boxplot, por exemplo, é redundante ao histograma no sentido que ele apresenta informações sobre alguns quantias. Então, eu vou colocar o boxplot aqui. Então, como é que eu interpreto esse gráfico, né? Ele vai me mostrar, ao longo do intervalo de valores do seu conjunto de dados que você está trabalhando aqui, alguns pontos, neste caso aqui, aproximadamente o 3, né, o 4 e o 6, que vão ser os quantis 25, quantil 50,05, né, e o quantil 0,75. Né? Que significa isso? Aqui na faixa, significa que 3, abaixo de 3, eu tenho 25% dos dados. Né? Abaixo de 4, eu tenho 50% dos dados. Nesse caso, ele é inclusive a mediana dos dados. E abaixo de 6, eu tenho 75% dos dados. Esses dois pontos são os pontos de mínimo e de máximo associados ao seu conjunto, nesse caso 1 e 7. Então, ele mostra, de uma maneira um pouco mais simplificada, a distribuição de frequência também do seu conjunto de dados. Nós vamos nos ater só ao histograma, tá? Além disso, eu posso usar das estatísticas descritivas, ou melhor dizendo, das medidas estatísticas associadas ao conjunto de dados. Então, algumas medidas podem ser calculadas a partir dos dados. Eu vou me atentar a algumas delas. Primeiro, o N aqui, ó, esse N, ele é o número de dados que você está trabalhando. Nesse caso, a gente está trabalhando com 10 dados. A média, ou chamada média amostral, que é aplicada a um conjunto de dados que a gente supõe que é uma amostra, 4.1. O desvio padrão associado a esta amostra. Aqui ele considera dois tipos, tá? O desvio padrão amostral e o desvio padrão populacional. São cálculos diferentes. Como não é informado se os dados provêm de uma população de uma amostra, né, ele calcula os dois. Mas para a gente vai considerar como uma amostra, portanto, o valor aqui vai ser 1.912. Né, o desvio padrão, que mostra a variabilidade do seu conjunto de dados, né, um indicador de variabilidade. E aí tem outros indicadores, né, o somatório dos valores, a soma de quadrados também, que é o valor mínimo, o quantil 1, a mediana, o quantil 3 e o máximo. Esse quantil 1 aqui é o quantil 0,25, tá? Onde 25% dos dados estão abaixo de 3, 50% dos dados, que é a mediana, estão abaixo de 4 e 75% dos dados estão abaixo de 6. Portanto, eu tenho um conjunto de indicadores. Nós vamos olhar com mais cuidado para esses dois aqui, tanto a média quanto o desvio padrão amostral aqui, que é os que a gente vai utilizar. Muito bem, para encerrar este bloco, né, então eu vou não mais exibir. Eu poderia mostrar aqui outros gráficos aqui a partir do conjunto de dados, o boxplot dos dados, e também posso ter algumas ferramentas para se trabalhar com... aqui eu poderia exibir os dados também, mostrar o conjunto de dados que a gente está trabalhando, essa coluna, e alterá-los, claro, né? Mas não vou fazê-lo. Nosso objetivo aqui é avançar. Então, o próximo item que eu vou explorar é o seguinte: eu vou explorar o item de análise de regressão, tá? Que é basicamente esse aqui. Em análise de regressão, eu vou
para facilitar a nossa vida, eu vou exibir, quero apagar isso aqui, não quero exibir a parte da estatística descritiva. Vou ver como é que eu oculto aqui. Eu vou fechar simplesmente aqui. E agora o que eu vou fazer é uma chamada análise de regressão. Então, vou tomar esses dois pontos aqui, ó, essas duas variáveis, das duas colunas que representam duas variáveis, e a gente vai exibir novamente, vai plotar ela numa lista de pontos, né? A lista 3, todos esses objetos estão sendo criados na entrada algébrica, e em tese eu teria que exibir aqui, né? Vou ter que exibir a janela. Vamos ver aqui. Só que ela está aqui do lado de cá. Quero ver se eu consigo colocar ela aqui. Tem diferentes perspectivas, mas eu quero colocar aqui do lado de cá. Então, eu vou alterar, eu vou me permitir alterar esse conjunto de pontos um pouquinho, só para a gente ter uma maior adequação no nosso estudo aqui. Então, eu vou considerar que esse é o conjunto de pontos que a gente está trabalhando. Está automaticamente atualizando os valores de soma aqui, mas isso aqui não temos interesse nesses valores. Então, estou tentando até ver se eu consigo apagar esse valor aqui, ó, excluir, mas ele não está permitindo aqui. Provavelmente por alguma restrição do conjunto de dados. Mas, muito bem, eu vou tomar esse conjunto de pontos, e aí está vendo que ele atualiza automaticamente a soma, né? E aí o que eu vou fazer? A partir desse conjunto de pontos aqui, ó, na parte da planilha, agora apagou. Ai, que ótimo. Aí, vamos lá. Agora sim. Então, na parte da planilha, eu vou selecionar esses valores aqui, ó. E aí eu vou na parte de análise bivariada, tá? Na parte de análise bivariada, eu vou trabalhar com os chamados modelos de regressão. Então, o que é um modelo de regressão? A ideia é que eu tente obter uma função aqui que se aproxima se aproxima desse conjunto de pontos o máximo possível. Perceba que eu até poderia construir uma função que passasse por todos esses pontos aqui simultaneamente, fazendo uma interpolação. Claro que isso exigiria aqui um polinômio de alto grau aqui para a gente fazer com que essa função passasse por esse conjunto de pontos. Mas não é o meu objetivo. Meu objetivo é trabalhar com funções simples que tentem não passar pelos pontos, mas aproximar o máximo possível desses pontos. Neste caso, eu vou usar um modelo de regressão e a gente opta aqui, ó, embaixo. Eu vou até omitir essa janela 2D, porque ela vai ser desnecessária aqui na visualização. Então, só para a gente deixar a parte da análise gráfica. E aí, o meu conjunto de dados está aqui, né, nessas duas colunas, né, de A1, né, o A1, perdão, o primeiro elemento, até o A10, que é o último aqui. Eu vou escolher um modelo de regressão linear, ou seja, eu vou supor que a minha função que eu quero aproximar esse conjunto de pontos é uma função linear. E aí, automaticamente, ele obtém aqui uma reta que se aproxima de maneira ótima desse conjunto de pontos. Supondo que o meu conjunto de pontos estivesse livre aqui, nessa construção ele não está, mas vamos ver se eu consigo modificar no gráfico 2D o meu conjunto de pontos. Ele não está aparecendo aqui. Vamos ver se ele aparece aqui. Nesse outro, sim. Nesse outro, sim. Eu provavelmente vou conseguir mexer nos pontos, vamos ver, e aí, ó, perceba que a reta se altera. Claro, porque a construção que a gente fez é dinâmica. Então, o meu modelo vai mudar de acordo com
a alteração do ponto aqui, ó. O modelo está aqui, ó. Então a reta obtida que aproxima de forma ótima esse conjunto de pontos está presente aqui. Eu posso também obter o valor, uma vez que eu estou construindo uma reta da forma y em função de x, se eu fizer um valor de entrada em x, ele vai obter um valor y, que vai ser simplesmente aplicando o valor da função, né, a forma da função aqui obtida. Então, se eu quisesse o y referente ao x igual a 5, estaria aqui, ó, aproximadamente 4, 5 ponto alguma coisa. Vamos avaliar o valor. Então, de 5, eu teria 5,5098. Então, o valor aqui referente a esse ponto, essa reta. O que acontece? Modelos de regressão servem para a gente construir, ou melhor dizendo, inferir sobre relações entre variáveis. Eu posso supor que uma variável, uma dimensão aqui considerada a x, seja o tempo de estudo e a nota que o aluno obtém, ou renda, né, ou a renda, na verdade, em y, e o tempo de estudo em anos, por exemplo. Isso vale tanto para provas, né, de ensino médio, por exemplo, quanto tempo que o aluno estuda em termos de carga horária e o valor que ele obtém na nota, ao mesmo tempo que eu também posso fazer estudos do ponto de vista de população economicamente ativa. Quanto tempo de estudo em anos e a faixa de renda que o indivíduo obteve.